Nós ouvimos muitas pessoas falando, né? Ah, estou passando pelo deserto, estou numa luta, estou numa tristeza. Mas na verdade, muitas vezes, a pessoa não entende, né? Ela não entende a situação em que ela está passando. Então ela começa a se desesperar, começa a achar que está no deserto, que Deus se esqueceu dela, que Deus não está ouvindo mais as suas orações, enquanto que na verdade o deserto de Deus não é esse. Eu até trouxe aqui a definição do deserto, como ele é na nossa natureza. Então, o deserto é uma região em que ocorre pouca quantidade de chuva. Em virtude desta situação climática, a umidade é muito baixa e pouca vegetação se desenvolve. Nestas condições, a vida torna-se complicada para seres humanos e outras espécies animais. O solo do deserto é pouco fértil e é formado principalmente por areia e rochas. Durante o dia, as temperaturas costumam ser elevadas, com muito calor, e à noite são muito baixas, muito frio. Então, essa é a definição do deserto na natureza, né? Mas se nós formos para a Bíblia, o deserto na Bíblia, fora ele ser um lugar onde existiam, né, determinados tipos de escassez, ele é um lugar de refúgio, ele é um lugar de amadurecimento, ele é um lugar de revelação e ele é um lugar de chamado. Nós vamos estar abrindo em Êxodo 3, do 11 ao 14. Aleluia. Êxodo 3, do 11 ao 14. Aqui nós estamos vendo o que? Que foi um lugar onde Deus deu um chamado para Moisés, né? Nós conhecemos lá a passagem toda. Moisés nasceu, era para ter sido morto, mas a filha de Faraó encontrou ele e ela criou ele ali com riquezas, com muitas coisas, né? E quando ele já moço, aconteceu o quê? Ele ficou sabendo que ele não era um egípcio, que ele era um povo judeu, né? E ele acabou matando um egípcio. E ele fugiu para uma terra de Midian. Então, quando ele foge para lá, passa-se muitos anos, ele constrói família. Foi um tempo do quê? Foi um tempo onde ele se refugiou, né? Ele saiu de um lugar, foi para outro, e ele amadureceu. Quando Deus viu que realmente Moisés estava preparado, Deus chama ele. Então, aqui em Êxodo 3, do 1 ao 8, está escrito: do 1 ao 8. Aleluia. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Amém? E ali Deus trouxe esse chamado para Moisés. Ele queria o quê? Que Moisés voltasse ao Egito, para que libertasse o seu povo que estava lá cativo. Moisés, ele não se achava capaz. Tanto que no verso 11, agora pode pôr 11, sabe? No verso 11, ele diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Então, quando Deus fez essa ordenância, aí Moisés resolveu obedecer. Então nós vemos que o deserto foi um lugar onde ele se refugiou, mas foi um lugar também aonde Deus o chamou e Deus o capacitou para que ele voltasse ao Egito. E ele volta depois, Faraó, Deus endurece o coração de Faraó. Depois das 10 pragas, é que ele consegue tirar aquele povo do Egito. Fora ser um lugar que, como eu estou dizendo, de refúgio, um lugar de chamado, é um lugar também de tentação e intimidade. Em Mateus 4:1, Jesus é levado ao deserto. Jesus, quando ele é batizado ali nas águas, ele é levado ao deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então foi um lugar também onde Jesus, embora fosse Deus, ele também estava vivendo 100% homem na terra. Então ele tinha as suas debilidades. Ele precisava, de um tempo para que ele pudesse começar a sua caminhada. Então ali foi onde ele teve intimidade, foi onde ele jejuou aqueles 40 dias e ele começou e ele venceu a Satanás através da palavra. Amém. É um lugar também de pregação das boas novas. Lá em Marcos 1, do 1 ao 4, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, ali também foi onde João Batista estava pregando o reino de Deus. Ele
estava pregando ali que o reino de Deus estava próximo, que o reino de Deus estava perto, que Jesus ia vir. Então, é um lugar também da pregação das boas novas. Então, o deserto não é um momento onde nós devemos questionar. O deserto não é um momento onde nós devemos ficar preocupados com aquilo que está acontecendo, nem nos lamentando. O deserto é um tempo realmente do quê? De nós colocarmos como objetivo uma busca do Senhor. É nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, é nós nos colocarmos na leitura da palavra para que nós possamos ter a revelação do Espírito Santo, é nós começarmos a buscar essa intimidade, porque quando nós buscamos essa intimidade, nós vamos ter um crescimento espiritual. Aquilo que parece que aos nossos olhos às vezes parece que é ruim, ele vai se tornar algo para nós muito, muito melhor, porque nós vamos ter um crescimento na presença do Senhor. Amém. Amém? Amém. Em Isaías 46:3, Deus diz assim: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Então, aqui, Isaías está dizendo o quê? Que o Senhor nos carrega desde o nosso nascimento. Então, nós podemos ter a certeza e a convicção de que no deserto nós nunca estamos sozinhos. Nunca. No deserto nós estamos sendo conduzidos. Amém. Conduzidos pelo Senhor. Nós estamos sendo carregados, como diz aqui. Desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Então, o Senhor está conosco em todo o tempo. Amém. Ele está no controle de toda a situação. Nós é que muitas vezes deixamos com que as situações, com que as coisas que estão ao nosso redor, com que aquilo que Satanás lança na nossa mente, é que nós deixamos acreditar que nós, eu estou passando por essa luta, meu Deus não está mais me ouvindo, o Senhor não está mais ouvindo minhas orações, o que está acontecendo? Eu não consigo sair do lugar, eu não consigo caminhar, não. Mas isso é porque nós deixamos de olhar para a palavra e começamos a ouvir aquilo que Satanás começa a lançar. Porque Satanás é astuto, o que ele mais quer é isso: tirar o servo do Senhor do foco. É isso que ele quer. Ele quer nos tirar do foco a todo tempo, Então, Deus tirou aquele povo do Egito, A saída do povo de Egito foi assim um ato soberano de Deus, porque aquele povo não acreditava mais. Aquele povo, eles achavam que eles iam ficar lá, que eles iam ser eternamente escravos, Eles não iam ter uma vida, ser resgatado para ser libertos, mas Deus foi lá, levantou Moisés e levou Moisés de volta para o Egito. Para quê? Para que realmente aquele povo fosse liberto. Amém. Mas aquele povo, eles também eram um povo que eles não conseguiam caminhar crendo realmente naquilo que Deus estava fazendo. Por mais que Deus foi mostrando desde a saída deles, que Deus abriu o Mar Vermelho, que eles atravessaram o Mar Vermelho a seco, que Faraó ficou para trás,
o mar se fechou e o povo de Faraó todo ficou no meio das águas. Mas aquele povo, eles precisavam sempre de algo. Eles precisavam sempre de algo. Eles não conseguiam simplesmente crer naquilo que Deus falava. Na verdade, eles caminhavam no quê? Na fé de Moisés. Era isso que eles faziam. Eles caminhavam na fé de Moisés. Tanto que lá em Êxodo 32, Moisés sobe ao monte para buscar a face do Senhor, e ele passa 40 dias. E foi quando Deus dá para ele os 10 mandamentos. Aquele povo ficou desorientado. Por quê? Ao invés deles crerem que o Deus Todo-Poderoso, que estava guardando eles, que estava trazendo maná, que estava fazendo todas as coisas, estava ali com eles, não. Eles achavam que o líder deles estava lá em cima e o líder não ia voltar mais. Aí o que eles fizeram? Foram lá e fizeram uma imagem de um bezerro de ouro, porque eles sentiam a necessidade de cultuar alguma coisa, né? De ver, de apalpar. Então, era um povo que Deus queria, Deus tinha um caminho, ele estava no controle de todas as coisas. Porque pelo povo de Israel, eles não iriam ir pelo deserto, né? Porque a Bíblia diz que eles poderiam ter feito um caminho, um outro caminho, chegariam muito antes na terra prometida. Mas Deus conhecia a cada um daqueles corações. Deus sabia que aquele povo, eles realmente não tinham um coração disposto, um coração que queria ser transformado, um coração que queria ser restaurado, que queria uma mudança de caráter. Deus sabia de tudo isso. Então Deus fez o quê? Preparou para que eles fossem moldados, para que eles fossem caminhando naquele deserto, para que eles pudessem realmente serem guiados, né? Porque se eles se abrissem, com certeza ia haver mudança. E a mesma coisa, quando nós estamos passando por situações, se nós nos abrirmos realmente para Deus, nós vamos ser curados. Aleluia. Nós vamos ser transformados. Amém. Nós vamos ser restaurados. Glória a Deus. Nós vamos ter mudança de caráter. Amém. Né? Porque, infelizmente, quando nós nascemos e caminhamos neste mundo, o nosso caráter, ele é distorcido. Né? O caráter, então, quando nós chegamos à presença do Senhor, nós chegamos totalmente terríveis. Precisamos do quê? De um conserto. Precisamos de uma transformação. Precisamos de uma restauração. Precisamos de uma mudança. Né? E essa mudança ela vai acontecer quando? Quando nós nos abrirmos. Né? Esse povo de Israel, eles não queriam se abrir. Eles não queriam, tanto que Deus guiava eles, Deus levava eles pelo caminho, cuidava deles, mas mesmo assim, sempre eles faziam algo errado. Moisés tinha que pedir perdão para Deus por aquele povo. Moisés se colocava ali na brecha para que realmente Deus olhasse novamente e desse uma nova chance. Amém? Então, o caminho, às vezes o caminho que parece ser mais fácil, não é o caminho que vai nos levar a uma transformação verdadeira. Quando nós seguimos um caminho mais fácil, muitas vezes nós não vamos ser transformados. Então, agora, quando nós realmente seguimos esse caminho, quando nós estamos no deserto, é um caminho do quê? De dependência de Deus. Aleluia. Nós não vamos mais olhar para nós mesmos e acharmos, não, vai dar certo, vou fazer isso aqui sozinho, não. Quando nós nos vemos realmente no deserto, nós vamos abrir o nosso coração para uma dependência verdadeira do Senhor. Nós vamos perseverar para que realmente nós cheguemos a conquistar a promessa daquilo que o Senhor nos deu.
Porque o Senhor deu uma promessa para cada um de nós. Cada um de nós temos uma promessa. Agora, se nós não nos posicionarmos, nós não alcançamos a promessa. Então nós precisamos realmente trilhar esse caminho em uma busca do Senhor. Aqui em Isaías 55, Isaías também fala sobre isso. Isaías 55, 8 e 9. Aleluia. Aleluia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então, nós podemos ver que a própria palavra diz, que os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos do Senhor. E os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Então, quando nós procuramos caminhar, não, assim é mais fácil. Porque muitas vezes a gente acaba querendo ajudar Deus, né? Sempre acontece alguma coisa que a pessoa, não, acho que não precisa tudo isso, né? Vamos fazer desse outro jeito aqui. Mas não adianta, porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E se nós não seguirmos aquilo que realmente é o propósito de Deus para as nossas vidas, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir chegar realmente no nosso objetivo, que é estarmos com o Senhor na vida eterna. Amém? Amém. Em Salmos 25, 4, Davi diz assim, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Davi ora dessa maneira para o Senhor. Da mesma maneira nós temos que fazer isso. Nós temos que buscar todos os dias, pedir para o Senhor, para que o Senhor venha nos mostrar, nos ensinar e nos revelar realmente quais são os caminhos que o Senhor tem para nós. Quando aquele povo estava no deserto, Deus cuidava tanto deles que durante o dia, como era muito quente, Deus colocava o quê? Uma coluna de nuvem. Lá em Êxodo 13, do 21 ao 26, Deus colocava ali uma coluna de nuvem durante o dia, e durante a noite, como era uma terra muito fria, Deus colocava uma coluna de fogo. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Então, e esta coluna de nuvem de fogo era simplesmente o quê? Uma manifestação de Deus, Então, aquele povo, eles viam aquilo, eles sabiam que eles estavam sendo cuidados. Mas mesmo assim, eles fizeram tantas coisas erradas, Tanto que esse povo que saiu do Egito não conseguiu entrar na terra prometida. Foi o quê? A sua descendência que entrou, porque eles não conseguiram realmente caminhar como eles deveriam caminhar na presença do Senhor. Agora, essa presença de Deus, ela significa uma direção, Era uma direção ali que Deus estava dando para aquele povo. Então, quando nós buscamos a presença de Deus nas nossas vidas, é a mesma coisa.
Deus vai nos dar uma direção. Da mesma forma que para este povo, Deus colocava essa coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, para proteger esse povo, Deus tem diversas maneiras de também estar nos protegendo, de também estar nos guardando em todo o tempo. Amém. Né? Só basta que nós devemos crer que Ele está no controle de todas as coisas. Né? Que Ele está conosco em todo o tempo. A presença de Deus, ela também significa segurança e proteção. Né? Deus, ele sempre protegeu individualmente e coletivamente os seus servos. Né? A presença de Deus, ela significa encorajamento. Quando nós estamos realmente buscando essa presença, o Senhor nos encoraja. Né? Ele nos encoraja. Da mesma maneira que quando ele chamou Moisés ficou, mas Deus fez o quê? Ele encorajou ele. Ele falou, não, você vai fazer assim, assim, assim. Então Moisés criou uma disposição, falou, não, eu vou. Da mesma maneira, o Senhor também chamou Josué, ele ordenou que para que Josué fosse forte e corajoso, lá em Deuteronômio 31 e 23. O Senhor fala, ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Então, a presença de Deus traz proteção, traz segurança, traz encorajamento para que nós possamos ir e fazermos a vontade de Deus. Irmos e cumprirmos realmente o nosso chamado e o íntimo. Amém? A presença de Deus também significa conforto na tribulação. Em Isaías 41:10, o Senhor diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra justiça. Em Isaías 43:2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Então, nós estamos seguros, nós estamos guardados. Seja qual situação que você possa estar passando, você creia que você está guardado, que você está seguro no Senhor. Ele está dizendo, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então, se passar pelas águas, Deus está lá. Se passar pelo fogo, Deus está lá. E nada vai nos atingir. Porque Ele é o Todo-Poderoso, que está conosco desde o nosso nascimento, desde o ventre da nossa mão. Ele disse que Ele nos carregou e Ele nos carrega até hoje. Amém? E a presença de Deus, né, ela significa poder e capacitação espiritual. Porque sem o poder de Deus, nós não podemos realizar nada. Deus, Ele dá a obra para nós fazermos, Ele dá o chamado, tudo. Mas se nós não buscarmos o poder, não buscarmos realmente a presença de Deus, não buscarmos o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir fazer nada. Simplesmente nós vamos ser cristãos normal, certo? Que levantamos, que oramos, vamos trabalhar. No dia do culto nós vamos para o culto, vamos sentar, vamos ouvir a palavra. Nós só vamos fazer isso, mais nada. Vamos simplesmente ser cristãos normal. Mas quando nós buscamos o Espírito Santo, buscamos a presença de Deus, nos enchemos, o Senhor nos enche com o seu poder, nos enche com a tua graça.
com a tua capacitação, aí é diferente. Aí nós não vamos simplesmente ser cristãos normais, naturais, não. Nós vamos querer viver verdadeiramente a palavra de Deus. Nós vamos realmente querer ter uma diferença nas nossas vidas. Ter uma mudança de caráter. Vamos querer sermos renovados dia após dia. Se nós estivermos passando por situação, nós não vamos nos importar. Nós simplesmente vamos glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Que nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Que nos trouxe, que por um tempo nós estivemos neste mundo, mas Ele foi lá e nos tirou. Ele deu o seu Filho por amor das nossas vidas, por amor de cada um de nós. Ele deu o seu Filho unigênito, mesmo que Ele sabia que uns iriam dizer, eis-me aqui, Senhor, que outros iriam dizer, não quero agora, que outros não iam conseguir caminhar e persistir no caminho do Senhor. Deus sabia de tudo isso. Ele sabia passo a passo a vida de cada um. Mas mesmo assim Ele não se importou. Ele falou, não, eu vou enviar o meu Filho. E Jesus, como também era Deus, porque eles são trino, Ele disse, se possível, Pai, passe de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Então, Jesus foi e fez a vontade do Pai. Né? E se nós queremos realmente chegarmos à nossa carreira cristã e estarmos na presença poderosa do Senhor na eternidade, é isso que nós temos que fazer. Amém. Amém? Amém. Temos que, eis-me aqui, Senhor. Né? Vamos buscar capacitação, vamos buscar o poder de Deus, vamos realmente nos entregar verdadeiramente para que nós possamos ser cheios da graça de Deus, cheios da unção do Espírito Santo, sermos transformados, sermos restaurados e realmente darmos testemunho de quem é Cristo. Né? Aqui em Zacarias 4:6, na parte D do versículo, Deus nos fala sobre isso. Na parte D. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque se não for pelo Espírito Santo, nós não vamos fazer nada. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Nós vamos simplesmente nadar e morrer na praia como aquele povo de Israel, que foram os primeiros que saíram do Egito, morreram. Pergunta para o irmão que está do seu lado. E aí, irmão, o que você quer? Quer morrer na praia como aquele povo? Ou você quer chegar realmente na presença do Senhor e viver uma vida eterna? Então, nós temos que nos analisar, né? Em Atos 1:8, o Senhor também deixa ali escrito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Então foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Ele nos libertou deste mundo mal, para que nós fôssemos testemunhos dentro da nossa casa, testemunhos para os nossos vizinhos, testemunho para os nossos amigos, testemunho no nosso serviço, no nosso bairro, para que as pessoas olhem e elas vejam, aquela pessoa é diferente. Amém. Eu quero aquilo que ela tem, porque quando nós estamos cheios do poder de Deus, não adianta, a pessoa ela vai sentir, ela pode estar lá na pior, mas ela vai ver a diferença. Ela vai ver a diferença.
E quando ela tiver muito ruim, ela vai atrás de quem? Ela vai atrás de você, daquele que ela viu que estava cheio do Espírito Santo. Que um dia deu um testemunho, falou algo da palavra, aonde tocou a vida dela. Ela vai atrás de você. Então é por isso que nós temos que realmente nos encher do poder de Deus, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém. Então isso quer dizer o quê? Nós somos seres muito importantes. Depois de Deus, nós somos os seres mais importantes que tem, irmãos. Porque Ele nos formou e nos criou à imagem e à semelhança do Deus Altíssimo. Olha só. E muitas vezes a gente vê tantas pessoas desperdiçando, né? Jogando fora aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez pela vida dela. Muitas pessoas não estão nem aí. Mas se nós estivermos cheios do poder de Deus, nós vamos poder testemunhar e poder resgatar essas pessoas que estão perdidas, para que elas venham estar na presença de Deus. Então, quando nós passamos por todas essas situações de deserto, não é para que ficar triste, não é para que nós venhamos ficar derrotados, se sentindo derrotados porque algo aconteceu, não. É para nós realmente nos posicionar, é para nós buscarmos a face do Senhor, é para nós nos enchermos da palavra, é para nós sermos moldados, para sermos transformados e para nós começarmos tudo o que vamos fazer, vamos pedir a direção de Deus. Amém? Tudo que formos fazer, vamos ver aonde nós estamos errando, aonde nós não estamos errando. Vamos buscar do Senhor. Na presença de Deus, o Espírito Santo nos capacita. E lá em Mateus mesmo, como nós já lemos, que Jesus venceu o diabo através do quê? Através da unção, do jejum, da palavra, né? Porque ele estava sensível, então a palavra estava dentro dele. A palavra estava dentro dele. Quando Satanás veio tentando destruir, tentando oferecer as riquezas deste mundo, tentando fazer, até mesmo usando a própria palavra para tentar a Jesus, não, Jesus foi lá e foi falando a palavra. Então é dessa maneira que nós também temos que fazer. Se nós olharmos somente para Jesus, somente para Ele, que é o autor e consumador, que é o nosso Salvador, e nós colocarmos no nosso coração que nós somos imitadores de Cristo, que é isso que nós queremos fazer, nós podemos estar convictos que nós não vamos morrer no deserto. Amém. Mas nós vamos alcançar e chegarmos à terra que emana leite e mel. Amém? Amém. Então, eu descrevi alguma coisa aqui, ó. Todos nós temos que passar pelo deserto. Alguns passam mais de uma vez. O deserto é uma escola de Deus para quebrantar o nosso coração. O deserto é uma escola de Deus para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos curar e para fazer milagres na nossa vida. É no deserto que Deus prova a nossa fé. Assim como Deus provou a fé de Abraão quando ele pediu Isaac, foi lá no deserto, Deus provou a fé de Abraão, mas Deus não provou para ele depois. Ele não precisou sacrificar o filho dele, não, Deus trouxe a provisão, estava lá a provisão. É no deserto que quando os outros não podem nos ajudar e nós achamos que está tudo perdido, nós realmente depositamos a nossa confiança em Deus. É no deserto que realmente nós entendemos que a solução só está em Deus.
em mais ninguém. Foi no deserto, no deserto também, que muitas vezes nós andamos, né, em meio de luxúrias, de riquezas, assim como Moisés andou, mas Deus nos ensina o quê? A sermos humildes. Deus nos ensina a sermos ensinados, né, a termos um coração ensinado. Então é no deserto que tudo isso acontece. É no deserto que muitas vezes nós nos arrependemos dos nossos pecados. Assim como aquele povo, quando João Batista estava lá batizando aquelas pessoas no deserto, aquelas pessoas não se arrependiam quando ele declarava lá, raça de víboras, arrependei-vos, eles se arrependiam. É no deserto que nós nos arrependemos também, que nós paramos realmente para refletirmos aquilo que fizemos, aquilo que somos, aquilo que queremos ser na presença do Senhor. É no deserto que nós enxergamos como somos tão pequenos e quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus, quanta bondade Ele faz pelas nossas vidas. E quando nós estamos bem, muitas vezes não se reconhece isso, né? Porque quando a pessoa está bem, quando ela está em situações boas, às vezes ela não reconhece quem é o verdadeiro Deus. Mas quando ela está no deserto, ela enxerga, aí ela consegue reconhecer. E assim como Jesus foi tentado ali, nós também no deserto somos tentados pelo inimigo da nossa alma. Mas da mesma maneira como Jesus declarou para Satanás, né? Vai-te embora, porque somente ao Deus Todo-Poderoso adorarei. É isso que nós temos que fazer. Porque quando nós nos enchemos, nós vamos estar cheios do Espírito Santo, vamos ter poder, vamos ter autoridade, vamos ter capacitação e vamos levantar as nossas mãos e vamos expulsar toda assolação que queira vir sobre as nossas vidas. E nós vamos vencer a Satanás e vamos poder declarar que Jesus é o único Salvador das nossas vidas, é o único digno de ser adorado, é o único digno de ser exaltado. Então, quando nós passamos por todas essas situações, aí realmente nós somos moldados, transformados pelo Senhor. Então, o deserto ele não é um lugar de tristeza. Não, ele não é. Ele realmente é um lugar de relacionamento com Deus. Amém? Então, ele é um lugar onde nós podemos ter a certeza de que nós jamais estamos sozinhos, mas que Ele está lá, junto conosco, caminhando, passo a passo, nos carregando, nos conduzindo, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Amém? Aleluias. Então vamos nos colocar em pé, vamos realmente buscar a presença do Senhor, buscar esta presença, né, que nos enche, essa presença que nos transforma, essa presença que nos faz nos sentir verdadeiramente amados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado sejas tu, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Nós te pedimos, Senhor, a tua presença. Espírito Santo de Deus, é o teu Espírito, Senhor, que convence, Pai, o homem da justiça, do pecado e do juízo. É o teu Espírito Santo, Pai, que toca, Pai querido, nas vidas. É o teu Espírito Santo, Pai, que nos envolve com o teu amor. É o teu Espírito Santo, Senhor, que nos faz, Senhor, a caminharmos
verdadeiramente na tua presença, Senhor, que nos ensina